Salve, amiguinho, salve, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro, através da internet, o Simbora! Simbora de casa, por enquanto a epidemia continuar aí rondando nossa cidade, nosso país, o nosso planeta, mas fazendo com o mesmo carinho de quando é lá na rádio. É com muito prazer que hoje, a gente nem vai embaçar muito aqui para falar, que a gente vai receber o Padre Júlio Lancelotti. Ele já está aqui com a gente. Eu já vou, daqui a pouquinho, já abrir o microfone dele, mas deixa eu fazer aqui os preâmbulos de costume. Participe aqui com a gente, mande mensagem aqui embaixo, aqui no chat. Manda mensagem para o Padre Júlio, perguntas, sugestões. Ele que não é a Anitta, não é a Marília Mendonça, mas está sempre, quase todo dia está numa live, está participando de alguma coisa, está esclarecendo dúvidas, e hoje não vai ser diferente aqui com a gente. facebook.com/programa Simbora. É esse o endereço para você que está chegando, para você que quer compartilhar. Compartilhe a nossa live. Faça como a Lourdes já está aqui com a gente, já tem bastante gente aqui chegando e devagarzinho a gente vai trocando ideias aqui. Tem muito assunto. O tema principal é solidariedade em tempos de pandemia. Mas também a gente vai querer saber um pouquinho da vida do Padre Júlio, como que se deu um pouco da vocação dele. Vamos tentar descobrir um pouquinho mais sobre a vida e obra também do Padre Júlio Lancelotti. Para começar, eu vou falar aqui um pouquinho, antes de abrir o microfone dele. Não, já vou até deixar aberto, que isso é falta de educação, deixar o homem esperando. Boa noite, Padre Júlio. Boa noite, Alexandre. É um prazer tê-lo aqui na minha casa. E a gente se conhece há 15 anos, eu, Padre Júlio, não sei nem se ele lembra, mas o Padre Júlio ajudou-me à conclusão de trabalho de curso, meu TCC, que foi sobre a população de rua de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui, tá aqui, na Rua da Amargura, era o tema aqui. 15 anos se passaram, deixa eu ver se eu acho aqui o Padre Júlio. Padre Júlio, não, esse aqui não pode mostrar, esse aqui é feio, mas esse aqui, não, esse aqui é o feio. Aqui, Padre Júlio, tá aqui, um defensor dos direitos humanos, olha aí, esse é o nosso Padre Júlio. Quando o meu orientador, Chico Bicudo, que talvez esteja aqui também na nossa live, ele falou, tá aqui esse contato aqui, vai lá, eu dei uma tremidinha, porque eu era estudante universitário, e Padre Júlio já era o Padre Júlio há muito tempo. Foi uma alegria muito grande, e ele foi muito carinhoso, porque ele já levou a gente lá na comunidade São Martinho de Lima, mostrou tudo por lá. Ele, como é que eu posso dizer, foi um carinho à primeira vista. E depois ele celebrou nosso casamento, meu e da Alessandra, o batizado dos meus filhos, o Pedro e a Sofia, já foi lá na rádio presencialmente, e agora está aqui para a gente falar um pouquinho. Hoje que é dia de Santa Clara, né, Padre? Sim. Dia de Santa Clara. O dia da televisão, hein? Dia da televisão, uma das padroeiras da comunicação, por que não? E está aqui com a gente hoje o Padre Júlio para a gente falar. O Padre Júlio que se comunica muito bem, seja nas homilias, seja nos discursos públicos, seja em qualquer ato. Ele sabe do gingado, tá? Esse já apareceu na TV fechada, na GNT, lá com o Fábio Porchat e companhia. Padre, você conseguiu deixar eles assim, pensativos, né, para dizer o mínimo. Você percebeu que ficaram meio assim, nossa. Eles foram muito acolhedores, muito sensíveis, muito amáveis. Realmente me receberam muito bem, eu agradeço muito a eles. Embora depois tenham me cobrado muito, dizendo, você está falando com gente que debocha da fé, debocha de Jesus e tudo mais. Falei, debocha de Jesus quem joga o povo na miséria, quem maltrata os pobres, esses é que debocham de Jesus. Debocham de Jesus os que agridem os pobres e jogam o povo na miséria, no sofrimento e nessa insanidade de mais de 100 mil mortes, como estamos vivendo nesse momento no nosso país. Esses é que debocham de Jesus. E acho... Desculpa, Padre, cortou a última palavra, a última frase. O senhor estava falando de chocar? Que debocham de Jesus
os que maltratam os pobres e os que jogam o povo, nesse momento tão difícil de pandemia, a mais de 100 mil mortos. Esses é que debocham de Jesus. Isso é muito triste, esses números que não baixam e ainda tem gente que não leva a sério. A gente vai falar daqui a pouco sobre pandemia, sobre solidariedade também. A gente vai dar algumas dicas de como ajudar as obras do Padre Júlio. Chama Capivara aqui um pouquinho. Mas antes, Padre, eu queria saber, posso chamar de você, né? Claro. Gostaria de saber de você, assim, um pouquinho que a gente quase nunca sabe um pouco das suas origens, assim, um pouquinho. O menino Julinho que andava na rua descalço, talvez jogando bola, não sei como que era a criança, Júlio, como que foi o chamado, a vocação. Conta um pouquinho das suas origens, padre, pra gente. Então, minha família é uma família simples. Eu sempre vi meu pai trabalhando, sempre vi minha mãe trabalhando, sempre os acompanhei no trabalho e eles foram sempre para mim um exemplo de uma vida simples. Para você ter uma ideia, eu nasci aqui no Belém mesmo, no bairro do Belém, No Belém. no Hospital São José do Belém, que hoje é o Hospital Santa Virgínia. A minha primeira escola foi o Educandário São José do Belém, na Rua Belém, onde eu fiz o primeiro ano primário, onde eu fiz a primeira comunhão. E depois nós mudamos para o Tatuapé, numa praça que era uma praça de terra, chamada Praça Pádua Dias. E era uma praça toda de terra, ali que foi mais as minhas aventuras de infância. Eu ia para a escola ainda lá no São José do Belém, no bonde, e um tio que ia nos buscar, e a gente vinha no estribo do bonde, porque homem que é homem andava no estribo do bonde, não sentava no... Vai ter uma história tão engraçada do bonde, onde eu estava com minhas duas tias, a minha tia Maria José e minha tia Luísa, que eram jovens, e eu pequeno, devia de ter uns 6 anos, porque eu já tinha que pagar a tarifa do bonde. E era aquele bonde aberto que cada um que pagava, o cobrador puxava o cordãozinho e marcava no relógio. E eu queria que marcasse que eu estava lá no bonde também. Mas minhas tias falaram para mim: você fala que você tem 5 anos para você não pagar o bonde. Aí eu sentei lá no bonde, fiquei de pé segurando no banco, porque o bonde ele ia de um lado para o outro e o banco é que virava o encosto do bonde. E aí, quando o cobrador chegou, falou: e esse menino aí? Aí elas disseram: esse menino tem 5 anos. Aí eu falei: eu tenho 6, mas elas mandaram eu falar que eu tenho 5 para eu não pagar a passagem aí. Aí eu levei um beliscão de cada lado, né? Então era um menino assim, que brincava na rua, que jogava bolinha de gude, que empinava a pipa, que quando foi para o seminário a primeira vez, a vizinhança ficou tão feliz que eu ia embora que me deram o enxoval inteiro para o seminário, toda a roupa que eu precisava levar, eles me deram tudo de presente. Meu pai e minha mãe não tinham condições de me dar tudo aquilo. A vizinhança inteira deu e falou: vai embora. Vai e não volta. Então você era arteiro, então, na infância. Como todo bom Eu menino pus deve ser. Eu pus uma bombinha morteiro na caixa do correio de uma senhora lá da vizinhança. Ela ficou com tanta raiva porque aquilo explodiu e abriu todas, porque tinha aquelas caixas de correio que tinha carta, leite e carne. Tinha duas portinhas, uma portinha escrito leite, outra portinha escrito carne, e também tinha o lugar do jornal. E aí eu pus a bombinha morteiro lá, estourou todas aquelas portas, e eu tinha ido, eu era coroinha, tinha ido na bênção do Santíssimo, era uma quinta-feira, e a pessoa foi lá reclamar na minha casa, e minha mãe falou: mas ele saiu para ir lá rezar. Ela falou: mas ele é um demônio. E ainda tem gente que te Então, chama isso até hoje, né, padre? Mas então deve ter foi para muitos como por no aí. seminário? Olha, quando eu fui a primeira vez para o seminário, eu sofri muito, eu fiquei com muitas saudades de casa. Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 12 anos, e eu sofri muito, a disciplina era muito rígida, eu apanhei de vara de bambu um dia, e eu não tinha nem feito nada.
o padre achou que eu tinha feito e me deu uns tabefes, depois me bateu com a vara de bambu, e ainda eu fiquei 1 hora ajoelhado, e eu era da sacristia, aí na frente de todo mundo, então eu tive que ir lá acender as velas do altar, e todo mundo sabendo que minha perna estava ardendo das varadas de bambu Oh, que eu meu Deus. recebi. E aquela noite eu chorei muito, e quando aconteceram as férias do meio de ano, eu vim para casa, era uma viagem demorada de trem, embora a cidade fosse não é tão longe, era Araraquara, mas naquele tempo levava 6 horas de trem. E aí eu voltei, fui para o seminário de volta, mas eu não aguentei de saudades de casa e voltei. Aí eu terminei o ginásio e voltei para o seminário, mas aí de uma outra congregação. Aí fiquei lá os 3 anos de nível médio, fiz o noviciado, e quando eu era noviço, eles me mandaram embora porque disseram que eu não servia para a vida religiosa. E aí me mandaram embora. Aí eu vim embora para casa, meu pai falou, olha, você já foi 2 vezes, uma vez você não ficou porque não quis, outra vez eles te mandaram embora. Então eles não te querem mesmo. Então você vai trabalhar, se você quer estudar, eu tinha terminado o nível médio, aí eu tive que estudar e trabalhar para poder fazer a universidade. Então eu trabalhava o dia inteiro e à noite ia para a faculdade. Eu tomava o ônibus Penha-Lapa, famoso Penha-Lapa aí na Celso Garcia, ia sentado lendo e voltava lendo no ônibus com a cabeça caindo, porque logo no dia seguinte de manhã eu tinha que levantar e ir trabalhar outra vez, né? Então, terminei a universidade e, durante o tempo de universidade, um dos professores que eu quero muito bem, o professor Carlos Alberto Andreucci, ele estava fazendo doutorado e ele me convidou para ser professor assistente. E aí eu dei aula como assistente dele na Universidade de História da Educação, dei aula também no nível médio e também tinha uma classe de crianças com dificuldade de aprendizagem no nível fundamental. Então, eu gostei muito desse tempo de vida de professor e sempre estive envolvido nessas questões de direitos humanos, de minorias, de grupos perseguidos, marginalizados. Sempre a minha vida foi muito marcada nesse sentido. Sempre foi a sua escolha, né? Eu lembro que você me disse isso há 15 anos atrás, que você sempre foi a sua opção pelo pobre, pelos povos excluídos, e segue até hoje, né? Eu já estou velho agora, já estou com 71 anos. No fim do ano, se eu viver até lá, faço 72 e 35 anos de padre. E, e a gente paga um preço alto por isso. Eu tenho estado envolvido em tramas terríveis de violência, de, de mentiras, de imposturas, de violência contra os moradores de rua. Hoje, os moradores de rua incomodam muito na cidade. Hoje, eu estive na hora do almoço lá na Tabatinguera, ajudando a servir o almoço para os moradores de rua, de manhã na comunidade São Martinho. Então, são muitas situações difíceis. A cidade está cheia, lotada de moradores de rua. É um acampamento a céu aberto, uma violência muito grande. A própria prefeitura, por mais que diga que faça, nunca é o suficiente e há muitos problemas. Então, eu tenho que falar com autoridades, com situações extremamente desafiadoras e, ao mesmo tempo, estar junto dos pobres, mais pobres e abandonados. Então, é um momento muito difícil, um momento de muitas tensões, às vezes é uma luta extremamente solitária. Hoje, especialmente, eu me senti muito sozinho de ter que enfrentar desafios humanos, desafios humanos muito difíceis e situações muito desafiadoras. Nesses dias, a gente tem acompanhado e tem me tocado profundamente a morte de Dom Pedro Casaldáliga. Eu sinto Sim. muito a morte de Dom Pedro. Eu sei que ele estava com 92 anos, com mal de Parkinson. E agora há pouco eu vendo
a fotografia do cemitério onde ele vai ser sepultado, que é o cemitério dos esquecidos, às margens do rio Araguaia, debaixo de um pé de pequi. E, então, Dom Pedro vai ficar junto dos abandonados, dos sem terra, dos esquecidos, e ele dizia: a gente tem duas opções, viver ou ressuscitar. Então, Dom Pedro está ressuscitado na vida do povo que continua lutando, cantando e na resistência. Hoje também encontrei muitos moradores de rua muito dilacerados, muito feridos, muito abandonados. Há sinais de esperança, mas há muitos conflitos também, muitos desafios. A nossa cidade é uma cidade muito conflitiva, os interesses do mercado imobiliário são muito fortes. Até eu disse esses dias para algumas pessoas, eu me sinto cada vez mais como alvo prestes a ser atingido a qualquer momento. Eu queria dizer isso para você, Alexandre. Eu tenho me sentido nesses dias e eu tenho pena que pessoas que estão perto de mim também acabem sendo alvo, mas eu penso e sinto que alguma coisa virá. Você sente isso? Você se sente ameaçado? Não ameaçado, eu sinto que tem muita gente que quer me atingir. Eu recebo muito carinho. Agora mesmo eu postei no Instagram uma foto que me mandaram, que uma artista me mandou. Eu tenho recebido tanto carinho dos que são mais esquecidos, dos que são marginalizados. Domingo, os moradores de rua me deram uma latinha com os biscoitinhos dentro, outro me deu um grilo feito com folha de árvore, e o agradecimento deles, mesmo os conflitos, as dificuldades, porque eles não são anjinhos, eles são pessoas como todas as outras, que também têm desacertos, conflitos, mas que têm uma vida muito, muito dolorosa, muito marcada, muito rejeitada. Então, esse momento de pandemia acentuou mais a desigualdade, a falta de acesso que as pessoas têm à vida, às condições de vida. Mas agora é interessante quando você fala da solidariedade. Né? Eu tenho repetido muito que a solidariedade não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana. E que ela não é. Eu até disse isso numa gravação, que depois eu mesmo me impressionei quando vi escrito isso. Nós temos momentos e ações solidárias, mas a nossa sociedade não é solidária. Hoje eu estava discutindo com uma situação, não brigando, conversando com uma pessoa que Sim. já estão pensando no Natal dos pobres. Eu sempre me implico com essa questão do Natal dos pobres, porque o Natal dos pobres sempre é uma semana antes do Natal. Então eu falei para ela que me incomoda que o Natal dos pobres é sempre uma semana antes. E no dia do Natal do pobre não tem ninguém, a gente fica sozinho com os moradores de rua, porque aí todo mundo já celebrou uma semana antes. Eu me implico um pouco com essa história de Natal dos pobres, porque o Natal não é dos pobres, é o Natal do pobre. O pobre é Jesus, que todo mundo está cansado de ver no presépio, num coxo, no meio das palhas. Quem é que põe um nenezinho recém-nascido num coxo? Enrolado em panos, em cima de palha, com um boi e um burro do lado. Então, ninguém faz isso. Quando o neném nasce, todo mundo quer. Do bom e do melhor. As mulheres, até as mulheres de rua me pedindo enxovalzinho para o nenê. E o Jesus é o pobre. Só que quando chega o dia do Natal do pobre, o Natal dos pobres já foi uma semana antes, já foi na primeira semana de dezembro. E no dia do Natal mesmo, fica todo mundo sozinho, sem ter com quem festejar, com quem celebrar. Me admira que já estão pensando no Natal, mas ainda estamos em agosto, né? Já tem que... O povo precisa comer todos os dias, né?
Tem gente aqui na nossa live, padre, deixa eu passar um pouquinho aqui, quem está aqui também mandando mensagem aqui para você. Rick Colavito, rei da Moca. Pessoas que fazem solidariedade, tão preocupado em mostrar fazendo selfie, o que dizer? Acho que ele quis dizer, as pessoas querem mostrar mais, né? Tirar uma foto entregando, do que realmente fazendo alguma ação. A Laodiceia, olha... Eu acho que Pode essa falar, padre. questão depende do porquê que a pessoa faça. Por exemplo, eu tenho colocado no Instagram muitas fotos, no sentido que a gente tem algumas questões. Uma delas é que isso seja um estilo de vida. É diferente de quem põe uma foto no shopping e depois outra foto entregando uma coisa. Outra coisa é que as fotos mostrem um estilo de vida, uma maneira que você vive. E você sabe que os moradores de rua dificilmente são identificados pelo nome, identificados pela história. E alguns que têm desaparecido, nós temos foto deles para localizá-los, fotos de familiares que encontraram nessas fotos as pessoas que estavam desaparecidas ou estão procurando. Hoje eu encontrei alguns que eu tenho até foto com eles e fazia muito tempo que eu não os via. Hoje eu perguntei onde eles estavam e cada um lá me contou uma história de onde estava, o que tinha acontecido. Então, você também só tira foto com quem você ama. Você olha para a cara de quem está na foto e vê se ele está com uma cara de amor ou com uma cara de exibição. Em geral, quem faz selfie quando está fazendo alguma coisa é a única foto que ele tem com o pobre. É a única foto que ele tem, é essa selfie. Então, eu acho que a gente tem que olhar bem o texto no contexto e olhar a foto no álbum. Uma coisa é uma foto de eu entregando um sapato velho para um morador de rua, e a outra foto seguinte, eu de férias no Guarujá, ou no Caribe, ou exibindo minhas roupas bonitas e de grife e no shopping. Então, leia essas fotos que você vê o texto no contexto. A solidariedade ela tem que ser um estilo de vida e não um episódio. Não um momento só, né? Tem gente de Penedo, Alagoas aqui, a Laodiceia, mandando um abraço para você. O Fernando Salles mandando boa noite para a gente. O Kaique Livino. A Nadir Fernandes, respeito muito Padre Júlio, o humanista da fé. Bonito isso. Tá aqui, muita gente, não vai dar para falar de todo mundo, mas a gente vai mandar todas para o Padre Júlio. Maria Cleia, te amo, te admiro, te respeito e sinto maior alegria e esperança em ver e te ouvir, Padre Júlio. Com a pandemia, as missas presenciais ficaram interrompidas por um bom tempo. Muitos lugares ainda estão, na São Miguel Arcanjo, sua paróquia, inclusive, ainda está. Aos poucos vão se retomando, né, padre? Mas elas começaram a ser transmitidas pela internet, pelo canal do Facebook e no YouTube do Arcanjo no Ar, da sua comunidade. A propagação da sua palavra aumentou consideravelmente. A sua responsabilidade, acredito que também, não é, padre? Eu creio que sim, porque há um número grande. Agora, não houve, por isso, uma mudança de estilo. Sim. Eu continuo com o mesmo estilo. Você que me conhece há 15 anos, eu não sabia há quanto tempo, mas você vê que eu não fiz. Eu procuro. Eu acho que eu também estou numa idade, num tempo da minha vida, em que é importante a gente ser coerente. Eu não falo para a plateia. Eu não busco a vitória nem o sucesso, eu busco a fidelidade, eu busco ser fiel. Fiel àquilo que eu creio, que eu acredito, que não é a minha fé particular, separada das outras questões, mas a minha fé baseada no Evangelho, baseada em Jesus de Nazaré, nos santos padres da Igreja, nos documentos do magistério da Igreja, e vivendo em comunhão. Eu não procuro não falar, e não falo, porque não está em mim isso. Nenhuma heresia, nada que não esteja dentro da tradição da igreja e do evangelho. Então, sim, se alguém falar para mim que eu estou falando alguma heresia, prove qual é a heresia que eu estou falando.
Eu falo aquilo que está na mais antiga tradição da igreja. Eu digo para as pessoas que ficam reclamando: leia São João Crisóstomo, leia São Pedro Crisóbulo, leia Santo Eusébio de Cesareia, leia o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de Mateus, leia o Evangelho de Marcos, leia o que diz São João. Então, leia o que diz São Tiago, leia o que é a mais antiga tradição da igreja. Tem gente que diz tradicionalista, tradicionalista, mas para num tempo. Não vai na tradição até a tradição de Jesus. Como é que Jesus diz? As aves têm ninhos, as raposas têm tocas, e o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Então, a tradição de Jesus é a manjedoura e a cruz. Jesus não tem trono, e na vida de Jesus ele nunca está no trono, ele nunca quer o poder. Depois, na tradição artística medieval, que puseram Jesus rei com coroa cheia de pedras preciosas, a coroa de Jesus é a de espinho, o cetro de Jesus é o caniço, o manto de Jesus é um manto ensanguentado. Jesus é um crucificado, despido e despojado de tudo. Então, a gente pode enfeitar, 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 mas Jesus é o Jesus crucificado e por isso é o ressuscitado, que está vivo, presente no meio de nós e que nos diz: eu estou com vocês até o fim, não tenham medo, como diz no Evangelho de João. Eu venci o mundo. O mundo, no Evangelho de João, é a ordem imperial, é a ordem injusta que Jesus vence pelo amor, não pela arma. Jesus não é um Deus armado, é um Deus amado e que ama. É isso que ele nos propõe, o amor. E o amor, eu devo ter dito isso no teu casamento, o amor é arriscado. Quando a gente ama, a gente se torna vulnerável. O amor não é um escudo que nos protege, que nos dá privilégios. O amor é um amor que se fere e que é ferido. Você veja a tua própria vida, Alexandre. De agora, de antes, quando eu te conheci, para agora, com dois filhos, um filho e uma filha, que Sim. mudanças aconteceram na tua vida? Hoje você tem que viver em função dos teus filhos e da tua companheira, da tua mulher. Uhum. Você não pode viver só pensando em você. Ah, eu estou cansado, vou dar um tempo, agora sem filho, sem companheira. Não tem como. Agora Tem a tua dias que até vida seria bom, né, padre? Mas não dá, né? não tem como. A tua vida agora, Não tem como. ela é uma vida vinculada. Você vai buscar o quê? O que você gosta ou o que é bom para os teus filhos? A gente Mesmo que sempre você, prioriza eles, né? A gente se você sempre tem que prioriza. abrir mão, você não vai fazê-los, os dois pequenos, abrirem mão para que você tenha privilégios e para que você tenha o melhor. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Ela disse que na infância ela aprendeu que a melhor parte era para o pai. E quando ela se tornou adulta, a melhor parte era para os filhos. Então ela disse: a minha vez nunca chegou. Eu Então, penso isso várias vezes. Isso é verdade, padre. Isso é verdade. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. E são as você, escolhas quando ganha um doce gostoso, você vai dar a melhor parte para quem? para eles. Para Para eles. eles. Isso é o amor. A Isso é melhor amor. parte é para as pessoas que a gente ama. Você nunca vai dizer: não, eu vou pegar a melhor parte para mim e vou deixar a pior parte para os meus filhos. É. Ele não vai E as, fazer. eu acredito que você, nas suas celebrações, você sempre ensina isso, né? Inclusive, quem vai na missa, na sua missa, tem a cesta de pães, né? Que o povo leva, põe na cesta e depois se partilha, principalmente pelas crianças, né? Que ainda não podem comungar. Acho que é um dos momentos mais lindos da missa, da sua missa, é esse. Você vê que a criançada adora de ir lá pegar aquele pão e como eles também dividem o pãozinho, Sim. porque o objetivo, a pedagogia, é essa pedagogia da partilha, porque nós dizemos para as crianças: não empresta teu lápis de cor, é teu, não empresta para o outro. Eu tenho dito até nas celebrações que o grande ensinamento de Jesus
ele vai numa linha contrária. Quando se diz, o que é meu, é meu. Essa é uma linha. A outra linha é, o que é teu, é meu. E a linha de Jesus é, o que é meu, é teu. Então, Sim. o que é meu, o que é teu é meu, e o que é meu é teu. É essa transformação. E você deve ter vivido isso na tua vida, e todos nós vivemos na sua vida, na nossa vida. Hoje, você vai dizer o que para os teus filhos? O que é meu é teu. Que teu. Sim. A É isso minha mesmo. vida, o meu amor, o meu sentimento, a minha preocupação, a minha prioridade. É. Tudo muda. Tem uma pergunta aqui para você, padre, da Luciana Santos. Oi, padre, sou a Luciana aqui de Diadema. Nessa pandemia, como o senhor está vendo essa população de rua nessa situação tão precária, sem água, sem álcool, sem máscara? Como o senhor classificaria essa população neste momento? Um abraço. Isso da Então, Luciana para você. Luciana, é uma população muito vulnerada e já temos um número de 32, talvez mais um pouco, de moradores de rua que morreram. Não aconteceu um pior e um número mais elevado por ação dos consultórios de rua, que têm agido muito prontamente na prevenção e no cuidado com os moradores de rua. A partilha, a alimentação que nós temos feito é uma forma de aumentar a resistência. Hoje, Alexandre, eu fiquei comovido, eu estava lá na rua Tabatinguera, na hora do almoço, e eu vi dois irmãos de rua sentados na calçada, comendo com uma voracidade, com uma velocidade, com uma ânsia de fazer aquilo entrar pela boca e fazer parte do corpo deles. Eles estavam sentados na calçada, com aquela marmita no chão, e comendo numa velocidade que eles nem se davam conta do que estava acontecendo por perto. É uma fome acumulada, é um abandono repetido. Quem quer comer sentado numa calçada com a marmita no chão? Vendo aquilo, e todos queriam dois marmitex. Depois eu estava ajudando a servir a sopa, e com que apetite, com que vontade eles iam comendo aquela sopa. Então, são pessoas descuidadas. Eu encontrei um outro que fazia tempo que eu não via, segurando os cobertores todos amarrotados e até sujos embaixo do braço. Aí, quando eu o vi, falei: você fazia dias que eu não te via. E ele falou: padre, eu sumi. Eu falei: onde você estava? Aí ele me contou lá todas umas histórias, e ele falou: eu estou sem roupa. Estava descalço, com os pés no chão. Eu falei Nossa. para ele: vem amanhã lá na igreja que eu vou ver um moletom, um calçado para você. Então, são pessoas que ninguém diz para eles: onde você estava? Você está bem? O que aconteceu com você? Que bom que eu estou te vendo. Então, são pessoas muito abandonadas. Outro dia eu encontrei um rapaz, que agora a gente tem acompanhado mais, ele estava tão aterrorizado. Eu perguntei para ele: onde você dormiu? Ele disse: no cemitério. E aí nós conseguimos um lugar para ele dormir, conseguimos. A gente não entendeu ainda como é que ele veio do Piauí parar aqui em São Paulo. Ele não Nossa. sabe contar a história dele. Ele só diz que foi muito maltratado, que apanhava muito. Então, é uma pessoa muito sofrida. Nós conseguimos agora os documentos dele. Então, são pessoas que, nessa pandemia, ainda ficam mais abandonados. No começo do isolamento social, eles ficaram aterrorizados, sem entender o que estava acontecendo. Então, são situações as mais desafiadoras. Às vezes eu Sim. encontro alguns, como o que a gente conhece por cabelo, ele está com problema respiratório, com problema pulmonar, e eu consegui as roupas para ele e tudo. Falei: como você está magrinho, filho? O que te aconteceu? E ele me explicou. Ele ficou com suspeita de Covid, foi para observação, voltou,
agora com o exame negativo, muito emagrecido, está fazendo o tratamento para tuberculose, mas você falar com uma pessoa dessa e a pessoa sorrir e se sentir amada. Outro dia, esse rapaz, o Hércules, que é uma história muito nebulosa, ainda a gente não conseguiu entender, ele me pediu roupas e quando eu virei para ir buscar, ele cutucou que estava do lado e disse: viu como ele gosta de mim? Então, até eu comentei isso na missa, Jesus diz isso para nós. Viu? Sim. Você viu quem é que gosta de mim? Então, o Papa Francisco pediu: tenha um amigo entre os mais pobres, que eles sintam em você amizade. Tem conflitos também, tem Claro. dificuldades, tem tudo como tem, até no convento. Então, outro dia falaram para mim: o povo da rua é muito agitado. Eu falei: você já foi em reunião de condomínio para fazer sorteio de estacionamento, da vaga na É garagem? verdade. E eu conheço muita reunião de condomínio e dos condomínios mais luxuosos da Moca que acabam na delegacia. Até a reunião entre os padres também às vezes sai faísca, né, Quando é padre? para escolher paróquia, né? Ninguém quer vir para a paróquia São Miguel. Mas o pior é que não tem nenhuma paróquia que me quer também. Então, Será, padre? Ah, vai tem. chover gente pedindo aqui para você ir Não, para. olha, quando quiseram me transferir de paróquia, eu estou há 35 anos lá na São Miguel. Quando quiseram me transferir, a paróquia que descobriu que eu ia para lá fez barricadas para não me deixar entrar e disse que se eu entrasse, que eu não ia entrar lá de jeito nenhum. Que Até isso? numa paróquia onde eu fui convidado para celebrar uma missa num dia de festa, um pessoal foi com uma faixa e abriu a faixa lá atrás da igreja que eu não era bem-vindo lá. Então, essas coisas fazem parte da vida e quem é aliado dos pobres não pode ter medo de ser perseguido. Por isso que eu estava te dizendo, Alexandre, hoje me pesou muito de estar elucidando e juntando as tramas, as tramóias, as mentiras, as coisas horríveis que estão fazendo contra os moradores de rua aqui na nossa região. Até hoje me mandaram um livrinho, deixa eu ver se ele está aqui para te mostrar. Tá. Ah, A Máquina do Ódio. Tá, Saiu tá. agora esse livrinho, que é uma das maiores jornalistas da atualidade, relata como as redes sociais vêm sendo manipuladas por líderes Olha, populistas. Saiu, hoje que eu encontrei, Patrícia Campos Melo, que da bacana. Companhia das Letras, A Máquina do Ódio. Vou Você procurar. está fazendo propaganda do livro. Mas é um livrinho, ela conta como é que funciona a máquina do ódio. É, então, é interessante de ver, é uma coisa muito atual, acabou de sair esse livrinho, saiu agora, e que mostra essa máquina do ódio que está Máquina do ódio. instalada. Né? Falando em máquina do ódio, eu não sei se tem alguma mais recente. A última que eu escutei que tem a ver com você Cadê? Além disso, há muitas pessoas bem intencionadas que atrapalham, como o padre Júlio Lancelotti. Ele dá marmita e cobertor para os moradores de rua. Mas o cidadão vai dormir aonde? Não quero discutir as intenções, mas o que ele faz atrapalha. Estraga o potencial turístico do centro, que fica vandalizado, animalizado por pessoas que não estão em condições de pegar a marmita e sair andando. Acho que não vale nem a pena citar o nome desse. Ele é deputado? É um É isso? Um deputado, sim. deputado, né? É um nome O bem segundo, o segundo mais votado do estado de São Paulo. pré-candidato à prefeitura, né? Exatamente. Está bem, hein, Então, padre? pois é. Eu não sei como ele, querendo ser prefeito, foi atingir uma pessoa tão insignificante como eu. Tem muito mais gente para ele se preocupar. Mas nós temos uma máquina do ódio instalada em São Paulo também, e essa máquina do ódio tritura os pobres e tritura os que são aliados aos mais pobres. Eu sinto muito quando, para me atingir, atingem os moradores de rua. Lidar e conviver com os moradores de rua é difícil, não é fácil, é um desafio. Tem gente que fala para mim:
Ah, você está lá com os moradores de rua porque você gosta. Você sabe, Alexandre, uma coisa que marca muito, esse sofá aqui onde eu estou sentado, é onde ficava, nesse lugar que eu estou, onde ficava minha mãe. Minha mãe faleceu faz 10 anos. E ela ficava sentadinha aqui e eu fazia o curativo na perna dela, todo dia. Tinha uma feridinha que às vezes voltava na perna, e todo dia de manhã, antes de ir para a igreja, eu fazia o curativo na perna dela, ou fazia no outro horário do dia. E fazia sempre com muito cuidado, com muita asepsia, com muita técnica. Eu tinha as melhores coisas para fazer o curativinho dela, tinha uma caixinha de curativo. Hoje, eu sei que existe uma indústria do curativo e que tem muitas formas hoje, como o ozônio, de curar as feridas rapidamente, mas que não há interesse porque é uma indústria montada do curativo. Mas, enfim, eu fazia o curativinho na perninha dela e um dia veio o médico, o enfermeiro, e disseram para mim: faça o curativo para a gente ver se você faz direito. Porque eles estavam pensando, essa ferida não sara, vai ver que o Júlio não faz o curativo direito. Vou Aí eu fazer. fiz o curativo. Quando eu terminei, eu sempre terminava e passava a mão assim em cima, e como um carinho, e já estava com a bandagem e tudo, né? Aí o médico falou para mim: você faz o curativo muito bem, você tem a técnica certa, de fora para dentro, você sabe fazer a asepsia direitinho, você cuida bem para que não haja. Tá? E foi falando os pontos, tudo. E ele disse: você gosta de fazer curativos? Eu falei: não, eu amo a pessoa em quem eu faço curativo. Então, como eu a amo, eu faço da melhor maneira que eu sei. Porque quando você faz por amor, você faz o melhor que você pode. Então, eu não virei um fazedor de curativo, eu não pus uma plaquinha aqui na porta: faça curativo por R$ 150 o curativo. Não. Eu fazia o curativo nela por amor. Por isso, eu fazia da melhor maneira possível. Então, se você cuida das pessoas de rua, se você as defende e faz isso por amor, você vai fazer da melhor maneira que você pode. E fazer da melhor maneira possível é um desafio, é um conflito, é uma dificuldade, é uma situação que vai te trazer marcas. Por isso eu Sim, sempre digo: quem ama carrega no corpo as marcas do seu amor. muito bonito. O meu filho Pedro, quando você apareceu lá no programa do Fábio Porchat, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder, eu vou te perguntar agora. Esse quadro atrás de você, quem é a personagem na foto, no quadro? Ah, esse aqui? É. Esse quadro foi meu irmão mais velho, que já é falecido, que deu para minha mãe. E ele falava que esse quadro era um personagem de um livro que minha mãe gostava muito, que é o Capitão Rodrigo, que é um gaúcho do personagem do Érico Veríssimo. E então a gente não sabe exatamente quem é a pessoa que está Entendi. ali. Mas é uma pintura que o meu irmão encontrou, achou muito bonito, deu para minha mãe pôs ali, e ali ficou. Até hoje está aí o quadro que era Tá da aí. minha mãe e que eu mantive aí. Ele é um quadro que tem assinatura, agora eu não lembro qual é o Sim. nome que está ali, É, mas é uma pintura muito bonita e bonito. que eu conservei por ser um quadro que meu irmão deu para minha mãe. O Thiago Camilo está perguntando qual a sua relação com a Xuxa? É, ela só reproduziu uma postagem que eu fiz, e aquele vídeo em que eu mando um recado para um rapaz que, por ser gay, tinha sido humilhado por um padre. Hoje, até uma pessoa pôs lá é, como se fosse a Xuxa dizendo, mas era um fake. E aí a pessoa que colocou disse que era o trabalho de faculdade dela, que era um trabalho sobre fake, e ela tinha feito um fake da Xuxa. Aí me mandaram 111 mil recados dizendo que aquele perfil era fake. Mas ele é um fake para explicar o que é o fake e como é que é utilizado. Então, eu conheci a Xuxa pessoalmente, mas foi há muitos anos atrás
quando era ainda no governo do Fernando Collor. Eu não sei se vocês lembram, o ministro da Saúde daquele tempo, eu esqueci o nome dele agora, ele era ministro da Saúde e da Criança. E uma revista da Inglaterra tinha feito uma matéria contra o Collor, e o Collor entrou na justiça e ganhou uma indenização. E ele mandou dar essa indenização para o Ministério da Criança e que o Ministério da Criança entregasse para alguém que defendesse as crianças. E o ministro da Saúde daquela época, que era da Saúde da Criança, deu para o trabalho que eu estava para a Pastoral do Menor. E quem entregou o cheque da indenização foi a Xuxa. E aí eu tive que ir ao Rio de Janeiro encontrar com a Xuxa. Naquela época era um outro momento, você imagina quantos anos atrás isso. Era o auge dela, né? Eu fui com as crianças de rua do Rio, que eu encontrei lá com o pessoal do Rio de Janeiro, e alguns meninos de rua foram comigo lá na casa da Xuxa, porque para eles era o auge. E quando eles chegaram lá, eles viram o carro da Xuxa, que eu nunca tinha visto um carro daquele, que a porta abria assim para cima, parecia uma nave. E eles todos ficaram encantados olhando o carro da Xuxa e queriam andar no carro dela. E aí ela chamou lá um motorista, pôs todos aqueles garotos de rua dentro do carro dela e mandou dar uma volta lá não sei aonde, no Rio de Janeiro, que eu conheço pouco do Rio. E eu fiquei conversando com ela. Ela, naquele dia, me pareceu uma pessoa muito cética, muito negativa. Ela dizia para mim, mas quem vai acreditar nas crianças? Quem acredita numa criança? Ninguém acredita. De certa forma, ela estava falando da vida dela, que depois ela foi revelando. Mas ela me entregou aquele cheque. Eu queria lembrar o nome desse ministro da Saúde. É o ministro da Saúde do Collor, que era chamado da Saúde da Criança. Não era o Magri, não. O Magri era outro, acho. Acho que era o CENI, qualquer coisa. Bom, e aí eu fui lá, recebi isso, conversei com ela naquele momento, foram poucos minutos. A criançada deu a volta no carro dela, voltou, ela me entregou lá o cheque que tinha que entregar e eu voltei para São Paulo. Foi a única vez que eu a vi pessoalmente. Ela era uma celebridade muito grande, então a gente não tinha intimidade, eu estava até intimidado ali perto dela, e ela entregou o cheque, mandou as crianças passear de carro, e era o único relacionamento. E agora, hoje seria o inverso, padre. Hein? Hoje ela ia ficar acanhada, talvez, de te encontrar. Imagina. Ela foi muito gentil, que ela pegou aquele vídeo que foi editado, eu pedindo perdão ao jovem que foi publicamente maltratado por um padre quando assumiu a sua condição, sua identidade de gênero, e foi expulso da igreja, tudo. E eu, aquilo, com toda sinceridade e simplicidade, fiz o pedido de perdão e ela publicou na página dela, e aquilo teve, claro, uma ressonância muito grande. Ela no Instagram tem milhões de seguidores, e isso fez com que tivesse. Então, muita gente viu. Muita gente viu. Esse seu apoio à população LGBTQI+, fascina, por um lado, justamente porque a igreja meio que faz um... Não estou vendo aquilo ali. Você deve ser bastante elogiado por essas ações, mas também os cristãos de bem devem torcer um pouco o nariz também, né? Para você. Uma vez você até abriu a igreja para fazer um bazar, né? Um bazar da LGBT. Sim, é o Bazar das Poderosas. Bazar das Poderosas. Foi filmado lá na igreja a história de uma travesti, de uma trans que é assassinada. É um filme que vai sair aí não sei quando. E a missa de sétimo dia foi filmada na igreja São Miguel, uma encenação, não teve uma missa propriamente. E as mulheres trans, que são personagens do filme, e outras que são mulheres trans mesmo, e que eram personagens do filme, da história,
participaram. Então, eu sempre tive muito respeito a essas pessoas, porque são pessoas religiosas, são pessoas que trazem muito sofrimento na vida. Eu conheço muitas mulheres trans que estão pela rua com o rosto desfigurado, com muitas cicatrizes, com o silicone no pé, que é silicone industrial, acaba indo para o pé. Eu procuro ter um paradigma. Como Jesus agiria com elas? O Jesus que você conhece do Evangelho, que não deixou apedrejar a mulher prostituta. O Jesus que deixou a mulher prostituta lavar os pés dele, enxugar com os cabelos, beijar e perfumar. Como é que Jesus agiria hoje com uma mulher trans? E tem aquela passagem famosa do Evangelho, quando os discípulos dizem para Jesus: se o casamento é isso que você diz, é melhor não casar. E Jesus diz: há aqueles que nascem sem ter condições de casar, e há aqueles que não casam por causa do reino, mas há aqueles que não casam porque nasceram assim. Então, isso é muito discutido na literatura, e há um livro muito interessante que se chama Jesus el Varón, de um frade chamado Hugo Cáceres Guiné, que é a discussão da identidade de gênero na Palestina do século I. E como que Jesus, na sua maneira de ser, contestou toda a identidade de gênero, que é cultural também. Ser homem no sul do Brasil é diferente do que ser homem no nordeste do Brasil. Tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. Sim. Como o que é ser homem na China ou na Índia. Então, a masculinidade, ela tem o seu aspecto biológico e o seu aspecto cultural. Então, nós temos que aprender a respeitar essa diversidade na igualdade de dignidade e de direitos. A pessoa, porque é presa, não perde a dignidade humana. A pessoa, porque é uma mulher trans, não perde a dignidade humana. Então, você não pode matar a mulher que é trans. Você não pode matar a pessoa que é gay. Você não pode matar o transexual, a transexual ou o transexual. Então, você tem que saber diferenciar. A igreja não vai incentivar a homossexualidade ou a transexualidade. Não vai. Nunca vai haver casamento homossexual ou casamento com pessoas transexuais. Nunca. É sempre o matrimônio, o sacramento do matrimônio é entre o homem e a mulher. Então, essas coisas, ninguém ataca essas coisas, nem quer mudar essas coisas. Mas uma coisa que nós não podemos aceitar é de que a sociedade está autorizada à homofobia. Inclusive, no Brasil, homofobia é crime. É bom que os padres, pastores e religiosos e gente do bem saibam. No Brasil, na ordem jurídica, no Estado Democrático de Direito, que é um nome lindo de uma coisa que não existe mais, o Estado Democrático de Direito, formal e burocrático e elitista do Brasil, chegou a um ponto de colocar que homofobia é crime, equivalente a racismo, que é crime também. Que é crime também. O ministro é o Alcenir Guerra. Sim, Foi era quem... o ministro da Saúde que, quando recebeu a indenização do processo que o Collor moveu, era uma revista inglesa que tinha feito uma publicação contra o Collor e ele pediu a indenização e ganhou. Uhum. E o Alcenir Guerra, que era o ministro da Saúde e da Criança, transferiu para mim a indenização. E por isso que eu fui ao Rio de Janeiro, lá que a Xuxa, que era embaixadora da Unicef e tal, que me entregou a indenização. Indenização. E a Paula, ela fala que pergunta para o senhor. Padre Júlio, a população em situação de rua vive em extremo descaso do poder público e da sociedade civil. Vi que o senhor une forças com representantes de outras religiões. Na sua opinião, são ações individuais ou seria possível uma intervenção maior com as religiões à frente das ações sociais? Eu acredito que nós temos que estar unidos a todas as religiões e eu sempre lembro muito,
que a solidariedade é uma dimensão humana, não religiosa, porque nós temos que levar em conta os ateus, temos que levar em conta um grupo que cresce muito no Brasil, que é o grupo sem religião, às vezes até por culpa dos religiosos, das várias religiões que são tão mau exemplo que tem muita gente que prefere não ter religião nenhuma, e os que são ateus. E então, a solidariedade é exercida por todos, independente da dimensão religiosa, porque é uma dimensão humana, e independente de que religião você é. Então, o diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico são dimensões importantes da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma dimensão ecumênica muito importante, fundamental, e é uma dimensão permanente da ação da Igreja no mundo. E o diálogo interreligioso. O ecumênico é entre religiões e denominações cristãs. Denominações cristãs formam o ecumenismo. E o diálogo interreligioso é com outras religiões, como o budismo, os muçulmanos, os judeus, os hinduístas e todas as outras religiões. Um dia eu encontrei com um grupo religioso que são as bruxas. E eu gostei muito de encontrar com esse grupo das bruxas, que é um grupo muito interessante, é uma concepção religiosa muito diferente. E eu convivo muito com muçulmanos, com judeus, com as religiões de matriz africana, que no Brasil são muito perseguidas e maltratadas. Auro de Passos te pergunta: Olá, Padre Júlio. Amanhã, às 6 horas, a Polícia Militar de Minas Gerais fará o despejo de diversas famílias no acampamento Quilombo Campo Grande, do MST, em Minas Gerais. Qual a sua opinião sobre despejo durante a pandemia? Os agricultores estão produzindo na terra há 22 anos. Se houver o despejo, onde o povo vai morar? Pois é, isso é um crime. E nós pedimos a suspensão de todos os despejos durante a pandemia e o presidente da República vetou essa proposta que tinha sido aprovada e foi vetada de que não haveria reintegração de posse e despejo durante a pandemia. Então, isso é dessa estrutura capitalista, dessa estrutura neoliberal, onde a propriedade é mais importante do que a pessoa e onde a propriedade perde a sua função social, como nos ensina o Papa João Paulo II e como está no magistério da Igreja. Toda a propriedade, sobre toda a propriedade privada, pesa uma hipoteca social. São João Paulo II. Os tradicionalistas gostam de lembrar de Pio XII condenando o comunismo, mas esquecem de lembrar de São João Paulo II e lembrar do Papa Pio XI, que diz que a maneira mais perfeita de caridade é a política. Padre, o que você fala quando te chamam de comunista, o padre comunista? Eu fico satisfeito que não me chamam o padre capitalista, porque vai ser duro o dia que me chamarem de padre capitalista. Esse padre é um capitalista, um fazendeiro, um ruralista, um padre capitalista. Ainda bem que não sou. Quando chamam de padre comunista, é como diz o Érico Veríssimo, os que têm nostalgia de tudo aquilo que é autoritário, eles chamam que quem defende os pobres, quem defende a reforma agrária, são comunistas. Se você perguntar para quem chama os outros de comunista, quais são só duas, características fundamentais ou pilares básicos do comunismo, eles não sabem. Eles vão usar clichês prontos, fake news. Comunista é porque é ateu. A questão do principal do comunismo e que a ameaça não é o ateísmo, mas são características, às vezes, muito semelhantes à do capitalismo. Agora a gente tem visto aquele filme, estão voltando a falar do filme Pé Descalço em Terra Vermelha, que conta a vida de Dom Pedro Casaldáliga, por isso até ele está no caixão descalço. E vai ser enterrado no cemitério dos esquecidos. Dom Pedro, quando em Roma os cardeais o chamam para inquiri-lo,
E eles dizem, mas o que você usa é usado pelos comunistas. E Dom Pedro diz, e vocês não percebem que o que vocês dizem é usado pelos capitalistas? Tanto comunistas como capitalistas matam. Tanto comunistas autoritários como capitalistas autoritários fazem as vítimas do mesmo tanto. O nosso Estado neoliberal brasileiro já tem mais de 100 mil mortos por essa pandemia. Veja a diferença até do número na China de mortos, que tem uma população muitas vezes maior do que a população brasileira. Sim. Padre, daqui a pouco eu tenho que te liberar. Eu sei que seu dia é sempre corrido, então eu vou correr aqui com algumas perguntas rápidas que eu preciso te fazer. Você falou que você não é capitalista, longe disso, mas você precisa, sim, de apoio. Você precisa de ajuda para não digo nem as suas obras, né? Para as obras assistenciais. Tudo. Como ajudar o Padre Júlio a continuar o seu trabalho? Então, no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram é Júlio Lancelotti, e lá eu nem sabia que existia isso, porque eu não sei mexer em tudo isso, mas lá tem como é que chama? A Bill? Na bio tem, não sei se é na ou no que a gente fala, bio, no Não tem Instagram, gênero. tem a conta da Paróquia São Miguel Arcanjo, com CNPJ, então pode nos ajudar através disso. Porque olha o que a gente tem comprado de gás, o que tem é pago de aluguel, o que tem que comprar de remédios que não tem na rede pública, e tudo que entra na paróquia vai para a contabilidade da paróquia, a qual eu tenho que prestar contas. Hoje a arquidiocese tem um sistema bastante rígido de controle do que entra nas paróquias. A nossa paróquia é uma paróquia pequena, uma paróquia pobre, mas uma paróquia que nesse momento tem recebido muito apoio, eu agradeço. Temos comprado óculos para os moradores de rua aqui, temos aviado receitas, comprado remédios, pago aluguéis, comprado gás, remédios, muitas vezes, e tudo isso vai sendo contabilizado na nossa paróquia. Então, é uma forma de nos ajudar. Mas ajude a Missão Belém, ajude a Aliança de Misericórdia, ajude o Arsenal da Esperança, ajude a Fraternidade Caminho, ajude a Casa de Oração do Povo da Rua, que é da Pastoral de Rua da Arquidiocese. E eu lembro sempre que quem for na nossa conta da paróquia vai aparecer Mitra Arquidiocesana, porque todas as paróquias têm essa personalidade jurídica Mitra Arquidiocesana, mas são contas próprias de cada paróquia. Porque tem gente que fala para mim, eu não quero que esse dinheiro vai lá para a Mitra Arquidiocesana, eu quero que vai lá na Dom paróquia. Odilo. Não quer vai para o Dom Odilo, vai para o Padre Não, não Júlio. vai para Dom Odilo. A conta não é dele também, como na paróquia não é minha. O Dom Odilo não assina nenhum cheque sozinho, como eu também não. A gente tem que prestar contas e tudo isso. Então, é uma forma de ajudar. Mas ninguém precisa pôr dinheiro. Quem puder nos ajudar. Agora estamos participando junto com outros grupos desse almoço que está havendo na Rua Tabatinguera, na quadra dos bancários, e lá a gente pode levar arroz, feijão, macarrão, óleo, levar essas coisas que são importantes para alimentar esse povo. Da pandemia, pode ser que a gente daqui a pouco chegue num platô, que chegue a vacina, mas a miséria vai aumentar muito, o desemprego vai aumentar muito e o número de pessoas na rua vai aumentar muito ainda. Você falou na última missa que, como está começando a ter uma abertura econômica, né, as doações estão diminuindo. Sim. É isso. Então, quanto mais fechou, mais a solidariedade aumentou. Agora, quanto mais abre, mais a solidariedade fecha. Diminui. E a gente tem que reabrir essa solidariedade. É o que eu disse outro dia, que a solidariedade não pode ser pandêmica, a solidariedade tem que ser endêmica. O que você acha desses grupos que, pelo menos uma vez por mês, se juntam para fazer um prato, para fazer uma marmita e levar por aí, né? Sobretudo no centro, muita gente vai no centro, né? Mas também em outros lugares. É um gesto de solidariedade, mas também não adianta buscar só os que estão longe, a gente tem que olhar também os que estão perto.
E a gente deve fazer aquela pergunta que Dom Helder Câmara fazia. Quando eu dou um prato de comida para o pobre, todos dizem, como ele é generoso e caridoso. Mas quando eu pergunto por que o pobre não tem um prato de comida, todos dizem, nossa, ele é perigoso. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que alimenta quem está com fome, porque tem, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, que a gente não deixe de olhar o horizonte e de não querer tutelar. O melhor é que cheguemos a um tempo onde todos possam fazer a sua comida e comer com alegria na sua casa. Mas enquanto isso não chega, nós temos que lutar para que chegue e alimentar os que estão pelo caminho. Se esse dia chegar, de todo mundo ter um teto, ter um prato, ter comida, o que o Padre Júlio vai fazer da vida? Acho que quando esse dia chegar, eu já vou estar descansando em algum cemitério. Então, porque esse dia não vai chegar, não, e eu não vou ver se chegar. Mas se eu vou, meus olhos vão estar na terra onde vai ser celebrada essa festa. E quando esse dia chegar, eu já devo estar com Deus, porque do jeito que as coisas estão, não vejo que esse dia vai chegar logo. Mas espero que chegue e que eu tenha feito parte dessa luta. Isso a gente não tem dúvida. Para terminar, eu vou cometer um pecado, mas depois eu me confesso com você, e está tudo certo. Eu vou causar inveja para algumas pessoas. E domingo eu fui encontrar com o Padre Júlio e ele me deu essa imagem aqui. Olha que coisa linda. Ele mandou-se. Você tem um carinho especial por ela, eu já percebi. Né? Acho que Sim. ela, por todo o trabalho dela também, né? Tem uma Porque imagem linda na paróquia. a irmã Santa Irmã Dulce dos Pobres é um sinal muito forte. Ela foi muito rejeitada, ela foi muito criticada, ela foi posta fora, inclusive, da congregação dela. Ela ocupou casas vazias, ela teve que interferir em muitas situações de violência. Ela, quando foi pedir para os pobres, cuspiram na mão dela. Então, ela é uma pessoa muito frágil, e que é muito querida do povo baiano. Eu gosto muito quando eu vejo os irmãos de rua, quando vão lá na igreja e verem o painel e veem a imagem que agora nós temos lá, eles inclinam a cabeça e falam, Senhora Dona Dulce. Então, a Senhora Dona Dulce, a Santa Irmã Dulce dos Pobres, tanto que você vê, ela foi canonizada com esse título, Santa Irmã Dulce dos Pobres, porque ela viveu para os pobres, viveu com os pobres e viveu pobremente. Mas ela recebia ajuda não sei de quem, não sei do quem, não sei de quem. Mas ela ficou mais de 30 anos numa cadeira. Morreu com insuficiência respiratória. Quando o Papa São João Paulo II veio ao Brasil, esconderam a irmã Dulce, que não queriam que ela se encontrasse com o Papa. E foi o povo que na Bahia gritou, Irmã Dulce, Irmã Dulce, Irmã Dulce, até que o Papa, que entendia português, perguntou, quem é que eles estão chamando? E aí não tiveram outro jeito a não ser levar a Irmã Dulce perto dele. E ele ficou muito amigo da Irmã Dulce e a visitou ainda antes da morte no hospital. A gente não sabe nem se ela reconheceu naquele momento que ela estava muito doentinha. Mas a irmã Dulce, até quando ela estava na cadeira, que ela dormia na cadeira, muitas pessoas que iam visitá-la diziam, não, eu vou lhe dar uma cama com manivela, uma cama que isso, que aquilo, uma cama confortável. Ela disse, não, muito obrigado, mas se você quer me dar, pode me dar que eu ponho lá no hospital. E com isso ela tinha já no quarto 5 camas dessa lá no hospital que foram dando para ela. E ela pôs para os doentes. Ela nunca usou. Então, a Manduce nunca teve nada para ser. Ela sempre procurou ter para os mais pobres. Mas ela falava, não sei, com o presidente, mas ela nunca pediu nada para ela. Ela sempre pediu para os mais pobres. E quantas vezes ela foi chamada pelo prefeito de Salvador, que dizia, irmã Dulce, não dá, só não pode ficar pondo esses pobres aí para lá, para cá, que não sei o quê. Ela também, como esse deputado, iria reclamar, dizendo que a irmã Dulce fica andando com essa gente. A irmã Dulce levou os pobres para o galinheiro e ela ocupou muitas casas
Até tem aquela história famosa de que a superiora pergunta: mas, irmã Dulce, onde estão as galinhas? Ela falou: na barriga dos pobres. Ela fez uma canja para todos eles e arrumou o cemitério, que hoje, o cemitério, o galinheiro, que hoje é o Hospital Santo Antônio, que é um dos melhores hospitais de Salvador e que todo o povo conhece e sabe, aquele hospital da Irmã Dulce. Mais uma revolucionária, irmã Dulce. Eu acho que ela sempre dizia: o meu partido são os pobres. E alguém que teve uma vida austera, simples, uma vida dedicada aos esquecidos e aos abandonados. Ela fez a revolução do amor. 2 recados para quem está mandando mensagens lá no chat. Primeiro que a Regina, nossa amiga paroquiana, ela pôs lá o CNPJ, a conta da paróquia São Miguel Arcanjo, sempre muito solícita aqui com a gente, tá lá, então se alguém quiser ajudar, tá lá a conta, a Regina colocou. E outra, gente, não deu para falar tudo que está escrito aqui, mas eu sei que o Padre Júlio tem um hobby, ele gosta sempre de depois acompanhar lá os comentários da onde ele participa, sobretudo das homilias dele e tudo. Eu sei que depois ele vai dar uma chegadinha na live, que vai ficar lá na nossa página, facebook.com/programa Simbora, e vai ver o comentário de todo mundo que participou, porque eu sei que esse é um dos hobbies dele, não sei se ele tem outros, fora um pouco desse mundo louco do dia a dia que ele vive. Tem, padre, um hobby? Eu sei que tem alguns canais que você não assiste. Eu gosto dos meus livros, gosto dos livros, gosto de pesquisar nos livros, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de também atualizar as coisas nas redes sociais. Nada de excêntrico, nada de muito fora da realidade. Mas para mim, hoje, de tudo, que a maior novidade foi saber que o Julinho era um menino arteiro na infância. Que empinava a pipa. Que empinava a pipa. Padre, foi um prazer te receber aqui em casa. Que Deus te conserve, te ilumine e continue sendo esse homem que é um exemplo para muita e muita gente. Saiba que aqui você tem um amigo, e como aqui embaixo, aqui no chat, também tem vários amigos seus, com certeza. Obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe. Abençoe tua família, Alexandre, dê muita alegria para todos e que você continue sendo como você é, um bom marido e um bom pai. Obrigado, padre. Fica com Deus. Semana que vem a gente volta com humor. Tiago de Souza, dos Marcheiros de Campinas, vão falar um pouco sobre humor aqui com a gente. Padre, muito obrigado mais uma vez. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora. Indo não, ficando em casa. Vocês que vão se embora, mas muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Tchau!